nossa força em momentos de adversidade, nas tentações, nas tribulações. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor prometeu estar conosco. Obrigado, Senhor Deus, por seres nosso Deus, nos escolher para ser o seu povo. Nesta manhã, Senhor, viemos para te adorar, reconhecer as tuas obras, o teu nome, e também para aprender de ti, para ouvir qual é a sua vontade. E por este meio, Senhor, queremos rogar para que a sua graça venha a iluminar todo o programa do culto de hoje, a fim de que o seu nome seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assim mesmo de pé, vamos abrir a tua questão 207. O momento em que nós vamos chamar o irmão que vai nos representar em oração e vai colocar diante de Deus nossos pedidos, nossos desejos, anseios perante Deus. E antes de chamarmos o irmão que vai nos representar, vamos dar oportunidade aos irmãos que querem agradecer a Deus diante da congregação pelas respostas que Deus deu através das orações que fez, a fim de que, para mostrar que nosso Deus está conosco e Ele nos cuida e Ele nos livra quando nós pedimos e nos refugiamos a Ele como o nosso único socorro. Então, esse é o momento de testemunhos, e quem tiver testemunho pode passar, e depois do testemunho eu vou passar para ler o texto da Bíblia, assim o irmão que vai nos representar em oração poderá passar. Mais segunda vez, bom dia.
Eu sou clofobíaca, na verdade, não imaginam quem sabe isso. Vim aqui para agradecer a Deus pela graça que alcançou na minha família. Minha irmã, na verdade, eu agradeci no princípio, na recepção desse novo membro. Minha irmã, quando estivesse, na verdade, grávida, nas grávidas anteriores, ela tinha problema de dar luz. Às vezes ficava 2 semanas, 1 semana, enquanto já chegava mesmo a hora de dar luz. Então, nessa última grávida, desta vez, a gente, quando percebeu que ela estava grávida, eu, juntamente com os meus sobrinhos, nós intercedemos a Deus para que o próprio Deus mudasse a situação dela, né? E desta vez, dou graças a Deus, nem demorou. Foi lá na segunda-feira e logo na terça-feira, àquela hora das 4, eu recebi notícia que ela já deu luz e é bebê. Então, dou graças a Deus. Deus ouviu as nossas orações. Não imaginam como eu pulei, né? Eu estava deitada, mas eu fiz um... Não imagina um pule de deitada, né? Eu fiquei tão alegre por essa notícia. Então, dou graças a Deus por tudo isso. Muito bom dia, irmãos. Sim, eu estou feliz por finalmente estar aqui com os irmãos. Tenho muita coisa a agradecer a Deus. Como os irmãos sabem, alguns irmãos, pelo menos, saí aqui para Quilimane, muito principalmente por conta da minha mãe, que vai enfrentar uma enfermidade. E eu quero agradecer a Deus como Ele trabalhou em todo o processo de cirurgia. Deus nos concedeu um médico muito bondoso, com muita vontade de querer tratar minha mãe. E até a minha família no início hesitou muito, mas o médico ele mostrava muita vontade de querer fazer a cirurgia da minha mãe. Então, a cirurgia correu tudo bem, graças a Deus, e a minha mãe está a evoluir muito bem na sua recuperação. Então, esse é o motivo de agradecer a Deus. Também quero agradecer a Deus pela minha estadia lá em Quilimane, pela igreja onde eu estava a congregar, e principalmente um grupo que eu congregava lá nas tardes de domingo, que é uma célula de uns irmãos reformados. Foi muito bom para mim, na minha estadia lá. Então, quero louvar a Deus, e o meu desejo, a minha oração é que esses irmãos estejam aqui conosco na Conferência Fiel. Então, foi muito bom ter estado com eles. E é tudo. Amém. Bom dia, igreja. Sim, eu estou aqui a agradecer a Deus. Quando eu estava a vir da minha casa para a Resta, cheguei ali onde param carros que vêm do distrito, um pouco à frente do mercado. Então, uma senhora já estava a apanhar táxi moto com o saco dela, e aqueles que diziam que estavam lhe ajudar a carregar o saco, já estavam a entrar na carteira daquela senhora, uma mãe de bebê. E uma senhora que viu primeiro, me chama, ela não enfrenta aquela situação. Irmãos, eu fiquei mesmo, porque quando você fala, você é espancado. Epa, como enfrentar essa situação? Aqueles abrir aquela carteira, aquela senhora nem perceber com o bebê aqui no meio da carteira, eles já abrirem aquela carteira, mas eu consegui chamar o ajudante que estava ali sentado a assistir. Eu disse, socorro, estou a pedir socorro. Disse o que está acontecendo, eu disse, aquela senhora está a entrar na carteira dela. Aquela desceu ali onde estava,
aproximou, mas não sei se, não percebi bem porque logo que eu afastei. Então, irmãos, está difícil para enfrentar esse assunto. Eu quero agradecer a Deus, não sei a volta, não me dominaram, não me viram aqui, aquela senhora que falou. Então, peço orações para que não aconteça nada para mim. Amém. Vim anunciar boa nova que aconteceu na minha família. Como os irmãos sabem, minha esposa estava de gestação, né? E ao longo do tempo acabamos constatando um problema. Além de placenta que foi baixa, havia também descolamento, né? Então foi um assunto que deixou-nos muito tristes, inclusive partilhamos no grupo de WhatsApp. E os irmãos puderam orar por nós e nós também tivemos momentos de oração e até jejum. E Deus foi maravilhoso para conosco. Ele segurou a criança. É certo que nasceu antes da data que foi prevista, mas damos graças porque nasceu saudável. E também a própria cirurgia, segundo os relatos, correu muito bem e a minha esposa está num processo de recuperação. Então, é de dar graças a Deus pela sua mão poderosa, porque essa é uma notícia que nos deixa muito, muito felizes. E agradecer as orações e aos irmãos que em todo este processo estiveram conosco. Obrigado. Sim. É filha, o nome dela é Zoe, que significa vida. Obrigado. Acho... já tinha adiantado no grupo. Okay. Eu não quero prolongar as coisas por muito tempo, mas sempre é bom lembrar que nosso Deus é poderoso. Nosso Deus tem poder sobre todas as coisas que estão no mundo. E nós temos acesso a Deus por meio de oração. Ele pode fazer coisas que nós nunca podemos fazer. E queria narrar um evento que aconteceu em abril, quando estava a regressar com o caminhão. Estávamos na África do Sul e fomos mandados parar por trânsitos para eles ver nossos documentos. Desliguei o motor do caminhão e depois de receber a autorização de proceder para a fronteira, o caminhão não queria arrancar. Não fez nada. Está a ligar, a chave não faz nada. Não sou mecânico de caminhões e estamos lá no mato sem maneira qualquer de conseguir avançar com nossa viagem. Telefonei, graças a Deus tinha telefone. Falei com o mecânico que também vendeu aquele caminhão para a missão. E ouvimos todos os conselhos que ele podia nos dar, nada estava a valer. Nossa inteligência não bastava, a inteligência dos mecânicos não bastava. Tudo quanto nós estávamos a fazer com o nosso jeito não estava a valer. Então, como acontece quando você tenta primeiro resolver o problema por seus próprios recursos, a pessoa chega ao ponto de decidir, este é um assunto de Deus. Só ele pode tratar agora. O braço do homem já falhou por completo. Oramos a Deus. E a próxima vez, mas levou 1 hora para fazer todos que nós estávamos a fazer, para fazer o caminhão movimentar de novo. Mas oramos a Deus. Inserimos outra vez aquela chave, sem fazer qualquer coisa que nós não tínhamos, tudo foi feito já. E o caminhão arrancou. E ficamos muito felizes que, pelo poder de Deus, o caminhão estava a andar de novo. Podia ter sido muito pior, porque o caminhão continuou a fazer esses mesmos problemas no regresso, e uma vez ficou parado por 8 horas. Absolutamente recusou arrancar. Desde aquela altura, descobrimos o segredo, qual é o problema, e nós vamos evitar esse problema no futuro, nós não vamos entrar neste buraco. Mas entramos no buraco, e a única saída
era por meio de Deus que tem poder de resolver esses problemas por nós. Então eu queria dizer graças a Deus e também exaltar o poder de Deus que Ele tem. Soberania sobre todas as coisas. Coisas animadas e inanimadas. Temos um grande recurso por meio de oração ao nosso Deus que pode fazer tudo. Obrigado pelos testemunhos, são encorajadores para nós, para continuarmos a rogar, pedir a Deus em momentos de aflição. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, vou convidar o irmão Gustavo para nos representar em oração. Vamos orar. Nosso Pai bondoso, Deus poderoso, o Senhor eterno de amor, misericórdia, ira e piedade. Obrigado, nosso Deus, por tudo quanto tem feito nas nossas vidas. Obrigado por ter tudo quanto tem feito nas vidas daqueles que até neste momento não chegaram diante do Senhor por intermédio da fé em Jesus Cristo. Mas o Senhor sempre forneceu água, forneceu comida, forneceu luz e tudo que provavelmente eles não poderiam usufruir nisso, mas pela sua vontade e a sua graça comum, o Senhor fez com que isso pudesse acontecer. Obrigado, nosso Deus, pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, o Senhor transferindo os nossos pecados, nossos sujeitados para Ele, e transferindo a santidade dele para nós, de modo que o Senhor pudesse ver em nós com uma justiça que pelo menos podíamos chegar diante do Senhor, clamar, louvar, agradecer o nosso Deus. Obrigado, Pai, pelos livramentos que o Senhor fez. Primeiro, agradecer do nascimento do sobrinho da nossa irmã Olga, que tanto tempo a irmã passava sempre mal, levava muito tempo para o parto, mas que desta vez, pela sua graça, ouviu o clamor das irmãs, ouviu o clamor da irmã Olga, que o Senhor respondeu positivamente e o parto correu normalmente e em tempo que não se contava. Obrigado também, Pai, pelo nascimento de Zoe, na família do irmão Carlton. Obrigado, Pai, que o Senhor estabeleceu que até estava-se a ter um desespero com problemas que foram descobertos durante o período de gestação. Mas o Senhor fez o contrário para mostrar ao homem que o homem em si mesmo nada pode fazer se não for do Senhor. E o Senhor faz milagres, o Senhor faz maravilhas. Agradecemos, Pai, pelos médicos que trabalharam na vida da mãe do nosso irmão Arsênio, que o Senhor concedeu todos os procedimentos de modo que a cirurgia pudesse correr satisfatoriamente. Nós reconhecemos antes do médico ao Senhor que tudo foi porque o Senhor fez com que este médico tivesse todo este desejo de trabalhar em ajuda desta família. Muito obrigado, Pai, que o Senhor despertou a nossa irmã Inês, que por não ter o poder de enfrentar
aqueles malfeitores que estavam saqueando ou abrindo a pasta de uma senhora, que o Senhor colocou a ideia na irmã Inês para encontrar alguém que pelo menos podia intervir na situação. E agradecemos que, pelos anúncios, a situação foi resolvida e houve intervenção. Obrigado, Pai, por isso. Agora, rogamos que Nosso Senhor esteja com o Andrade, que foi buscar alguém da família que se encontra doente, o seu pai que se encontra doente. Que o Senhor possa conduzir a ele e quando chegar possa encontrar o pai e poder lhe amparar e ter horizontes de como pode tratar, levando ao hospital, de modo que possa sarar. Rogamos também que o Senhor possa estar com esse pai nesse tempo difícil, enquanto está doente, que o Senhor possa curar as enfermidades que estão nele. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar na fé, que possamos continuar olhando pelo Senhor e as nossas lágrimas recaindo para o Senhor, para aqueles que ainda precisam de chegar ao Senhor por intermédio da fé e arrependimento. E nós que estamos no Senhor, Pai, faça que cada vez mais possamos continuar olhando que nada mais existe senão nosso Senhor Jesus Cristo, como meio de qual nós podemos nos alegrar, podemos ser chamados filhos de Deus. Pedimos, Senhor, que espalhe o seu evangelho ao mundo inteiro, para que, quando chegar no dia da visitação, ninguém possa dizer que eu não teria sido encontrado para ser anunciado o evangelho. Que o Senhor capacite todos aqueles que têm esse desejo, esse privilégio de anunciar a sua palavra. Que o Senhor possa colocar cada vez mais ainda nas outras pessoas que provavelmente sejam tímidas, não conseguem anunciar o evangelho, mas tem evangelho. Que o Senhor suscita um espírito de coragem que possam anunciar o evangelho a qualquer pessoa, não olhando pelo seu estatuto social, mas que o Senhor possa suscitar, de modo que o seu evangelho possa chegar a qualquer pessoa, independentemente do seu estado social. Rogamos também, Pai, que ainda o nosso país está conturbado, não temos ideias comuns que nos levam ao desenvolvimento, mas que sempre cada um tem o seu pensamento. Rogamos, Pai, que esteja com os governantes, de modo que estes possam ter unanimidade e saber dirigir o povo moçambicano, tendo temor e tremor no Senhor, não se fazendo eles como superiores de todos, mas que possam saber que todos nós temos o Senhor, nosso Deus. Agradecemos pelas baixas tarifas de combustível, que o Senhor mostrou o sofrimento que o seu povo estava a ter, embora insuficiente, mas é alguma coisa que aconteceu. Então, muito obrigado, Pai, por ter baixado esses preços e esperamos que isso possa refletir na vida de todos os moçambicanos, até aqueles que não usam diretamente os combustíveis, mas que isso possa ajudar também a baixar a alimentação e mais outros produtos. Obrigado, meu Deus. Rogamos bênçãos sobre os seus filhos cá na terra. Rogamos, Senhor, que possa abrir a mente de cada pessoa para entender e reconhecer-se e balancear-se, ver em que estado se encontra. Se encontrar-se em falta no Senhor, em falta com Deus, Pai, suscita nele o arrependimento e cria que ele possa depositar a sua fé em Jesus Cristo, de modo que possa chegar diante do Senhor. Queremos, Pai, a sua misericórdia. Dê-nos o seu amor para que possamos continuar confiantes no Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos afastar dos malignos que provavelmente nos arrancam
daquela semente que está sendo semeada cada dia nas nossas vidas. Queremos que o Senhor faça de nós como uma terra boa, que possa cair aquela semente e possa reproduzir cada vez mais. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, as nossas petições, chega perto de nós, nos enche de paz. Ouve nosso Deus, as nossas petições, chega perto de nós, nos enche de paz. Obrigado, irmão Gustavo, por nos representar em oração. Quero pedir à igreja para se pôr de pé e vamos abrir nosso inário 129 e vamos cantar esse inário 129. Pela fé avistamos a lei, uma fé que brilha em fulgor, nas moradas de Jerusalém. O lugar nos prepara o Senhor, se nos trouxe por mim, viveremos no lindo país. Se nos trouxe por mim, viveremos no lindo país. Cantaremos no belo país, melodias que cantam agora, nessa terra celeste e feliz. Não há pranto, gemido, nem dor, se nos trouxe por mim, viveremos no lindo país. Se nos trouxe por mim, viveremos no lindo país. Sinaremos ao nosso Jesus o tributo de grande louvor, pelas bênçãos do reino de luz, pelo dom do seu rico amor. Se nos trouxe por mim, viveremos no lindo país. Se nos trouxe por mim, viveremos no lindo país. Para convidar o irmão que vai nos exortar na livre participação, quero ler o texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, onde diz assim: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Convido o irmão Jeremias para nos exortar. Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias até
ao Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até 21. Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até 21. Assim diz o Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não gosto de me ouvir do outro lado. A pergunta que eu vou fazer não é onde está o vosso tesouro. Esta não é a questão que eu vou fazer, mas qual é o seu tesouro? Esta é a pergunta. Porque, dependendo de qual tesouro você tem, ou o que você considera como seu tesouro, claro, vai definir onde esse tesouro estará. Porque você não vai deixar coisas preciosas em lugares onde facilmente podem vir a perecer. O que é precioso é bem conservado, é guardado nos melhores lugares, porque são coisas preciosas. Então, a pergunta de novo surge: qual é o seu tesouro? O que você tem com mais estima no seu coração? O que você mais preza nesta vida? Dependendo de qual será a sua resposta a essa questão, é claro, você vai viver e vai trabalhar de acordo com o que é o seu tesouro. Ou você vai juntar nesta terra, porque o que você possui não tem valor. E por isso não há nenhum problema se isto for consumido pela traça e a ferrugem, ou for minado e roubado pelos ladrões. Porque o que você possui como seu tesouro, de fato, não tem nenhum valor. Mas, se o seu tesouro for algo, de fato, de valor inestimável, você irá proteger o teu tesouro. E o melhor lugar, segundo esse versículo, é nos céus. Então, você vai trabalhar, vai viver para os céus, porque é lá onde está o seu tesouro. É lá onde não se corre o risco de se perder o tesouro de grande valor. É lá onde não há ferrugem nem traça. É lá onde não há ladrão que possa minar ou roubar aquilo que é o seu tesouro. Então, o que ou qual é o seu tesouro? Primeiro, como eu estava a dizer, se o seu tesouro é de valor, você vai guardar em bons lugares. E será aí mesmo, de fato, onde estará o seu coração. Só para eu ilustrar aqui, nos tempos das manifestações que aconteceram no nosso país, muita gente perdeu emprego. Eu começava a pensar pessoas que trabalham nas portagens, entre outros lugares, aqueles postos de venda onde foi saqueado. E depois disso também aconteceu que a USAID, que é o maior financiador aqui dos projetos ligados à CAIV-SIDA, encerrou alguns projetos, ou pelo menos era o que se dizia naquele tempo, e muita gente acabava perdendo emprego. Eu comecei a imaginar o que
é destas pessoas. Porque estas pessoas depositavam sua confiança no emprego e nessas outras coisas. E quando essas coisas já não acontecem, já não há, como é que estas pessoas ficam? Parece consumir muito tempo, mas ainda tenho ideias aqui. Então, de novo vou fazer a pergunta: qual é o seu tesouro? E, ao falar isto, eu creio que os irmãos sabem que eu quero vos dizer que o maior tesouro é Jesus Cristo. É este que deve ser o nosso tesouro, o nosso maior tesouro. E é este tesouro que deve ser bem guardado, bem protegido. E este tesouro que não corremos o risco de perder. E por causa disso, nós não vamos trabalhar para este mundo. Não vamos viver para este mundo. Não vamos exercer as nossas forças até o ponto de morrer por este mundo. Mas vamos ajuntar os nossos esforços. Tudo que nós possuímos, vamos empenharmos-nos para Jesus Cristo. Colossenses 3, podemos aí ver os primeiros versículos. Diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você ressuscitou, a sua mente, as suas ações, tudo que você faz tem que ser baseado em Jesus Cristo. Jesus Cristo deve definir o seu sim e o seu não. O vamos ou ficamos. Dormimos ou acordamos. E, de novo, aqui vem a palavra esconder. Como o que nós ouvimos lá no início. Se Cristo é o nosso tesouro, a própria nossa vida também está com Ele. Está lá escondida. Jesus também diz que se nós amamos a nossa vida, vamos perder. Mas se nós somos inteligentes, vamos conservar a nossa vida com Jesus Cristo, que é o maior tesouro, que é a coisa mais protegida, a coisa mais amada, que nós nunca vamos perder. E é nesse mesmo Jesus Cristo, a Bíblia diz também em Colossenses 2, versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. É em Jesus Cristo que nós vamos ter tudo que nós podemos possuir. O resto é engano, o resto é falsidade, o resto é ilusão. O resto vai nos prometer muitas coisas, mas vamos falhar, essas coisas vão nos decepcionar. Apenas Cristo é quem vai continuar conosco. O resto vai sofrer. Pode ser corroído pela ferrugem, pode ser minado e roubado pelos ladrões, mas Cristo sempre será nosso tesouro eterno. E o que mais dói, se posso assim dizer, é quando trocamos o tesouro Jesus Cristo, que não perece, por coisas perecíveis. Quando nós dedicamos 100% dos nossos esforços no nosso dia a dia por essas coisas, mas deixamos Jesus Cristo no último lugar nas nossas vidas. O que nós podemos esperar se nós nos dedicamos mais a coisas deste mundo? Se estamos dispostos a sofrer por essas coisas? Eu lembro quando era estudante, lá no início, eu não dormia, por exemplo, quando eu soubesse que tinha um teste. Ou seja,
Eu me sacrificava porque tinha por estima aquela nota. Quando eu fui na primeira e única recorrência, graças a Deus, eu fiquei maluco de verdade. Então, por que não podemos fazer muito mais por Jesus Cristo? Se podemos passar a noite toda porque queremos uma nota superior, por que não podemos passar noites porque queremos conhecer mais a Jesus Cristo? Por que vamos acordar cedo para tratar de assuntos momentâneos deste mundo, porque queremos chegar cedo na faculdade, cedo no trabalho, cedo naquela coisa ou nisto, mas vamos chegar tarde na igreja? Vamos chegar às 10, às 11. Por que nunca faltamos ou temos a intenção de faltar no nosso trabalho, nas nossas coisas, no nosso emprego, entre outras coisas? Mas a igreja sempre é fácil de nós não irmos. Somos assim porque Cristo não é o nosso tesouro, não é a coisa mais valiosa das nossas vidas. Porque se Ele fosse, nós não teríamos como. Pena que o tempo já está a se ir. Eu falaria aqui de Paulo, apesar de estar a falar, que quando conheceu Cristo, amados irmãos, ele teve tudo por refúgio. Ele considerou tudo como esterco. Ele considerou tudo como de nada, de valor. E ele diz, para que eu possa conhecê-lo, eu quero ser mais íntimo a Ele. E conhecer o poder da sua ressurreição. Quero ver esse poder que ressuscitou de Jesus Cristo, a Jesus Cristo, sendo o poder que atua na minha vida. Porque Cristo era a coisa mais valiosa para ele e Paulo não trocava isto por nada. E assim nós devemos agir. Que o nosso tesouro seja Jesus Cristo. E se for Jesus, nós vamos trabalhar para os céus e não para este mundo. Obrigado. Muito obrigado, irmão Jeremias, por nos exortar. Agora estamos chegando ao momento em que vamos convidar o nosso pregador do dia para nos dar a mensagem principal. E enquanto ele se prepara, nós vamos dar as nossas ofertas e as crianças se preparam para a escola dominical. Antes eu vou ler Lucas capítulo 6, versículo 38, onde diz assim: Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vou pedir os irmãos para se porem de pé e vamos abrir Cantor Cristão 346. Vamos cantar isso.
Vamos chegar ao nosso Deus em oração. Então, nosso Deus, mais uma vez, estamos reunidos para ser instruídos pela Sua palavra, para ouvir Sua voz falando com o nosso próprio coração, corrigindo-nos, admoestando-nos, ensinando-nos, encorajando-nos, consolando-nos. Agora eu peço que o Senhor abençoe este tempo, porque realmente Sua palavra merece este poder sobrenatural que só vem do Senhor. Mas não só isso, Seu Filho Jesus Cristo, que devia ser o foco de tudo quanto nós estamos a fazer e pensar, como acabamos de ouvir em Colossenses. Ele também merece ser exaltado e engrandecido, não só durante este tempo, mas por causa também das palavras que vamos ouvir no dia de hoje, encorajando-nos a desenvolver uma perspectiva cristocêntrica, em que tudo que está ao nosso redor está a olhar para Seu Filho como seu ponto de referência, em que nossa própria vida também só existe para engrandecer e exaltar Seu Filho Jesus, mesmo como o Senhor tem este propósito primeiro em tudo quanto o Senhor fez nesta criação, de exaltar e dar glória ao Seu Filho. Então, ajude-nos a desenvolver esta maneira de pensar, de modo que possamos sair deste lugar mais tarde e viver uma vida que realmente está gasto com este mesmo propósito. Acima de tudo, de glorificar Seu Filho Jesus Cristo. Agora pedimos isso, porque Ele merece isso. Porque Ele está sendo roubado do amor, da gratidão, do esforço, do dinheiro que nós estamos a gastar para prosseguir outros alvos. E também porque Sua palavra merece ser pregada numa forma que aproxima o Seu próprio propósito por meio da Sua palavra de exaltar Seu Filho Jesus Cristo. Agora pedimos isso em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ok, o que vamos fazer? Vamos interromper nosso estudo de assuntos ligados com o fim desta época e como nós devemos prepararmos-nos, caso nós sejamos aquela última geração dos cristãos, antes do regresso de Jesus Cristo, para tratar um outro assunto que está ligado com a Conferência Fiel, que está a aproximar daqui a um mês. Uma das minhas tarefas durante a conferência vai ser pregar um resumo das coisas que nós aprendemos em Romanos 1 até 4 e depois disso Romanos 5 até 8. Então, durante esta palestra, eu queria trabalhar com vocês trabalhar comigo, enquanto eu estou a tentar desenvolver esta mensagem sobre Romanos 4, 1 até 4. Nas conferências fiéis, nós estamos a estudar o que Deus está a nos ensinar por meio de Romanos 1 até 11 sobre o Evangelho de Seu Filho Jesus Cristo. Agora, Paulo está a escrever esta carta porque realmente ele estava a esperar chegar à Espanha na 4ª viagem missionária dele. E ele queria parar em Roma para deixar uma grande bênção para eles e também para ser abençoado pela igreja em Roma. E para preparar este relacionamento com eles, ele mandou esta carta em que ele estava a tratar o assunto mais precioso na vida dele, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que ele tratava em Romanos 1 até 11. Em Romanos 1 até 4, ele está a explicar aquelas doutrinas básicas que todos nós temos que entender se nós vamos conhecer a grande obra de salvação pela graça por meio da fé que Deus está a fazer por meio de Jesus Cristo, para nosso próprio proveito, mas também para evangelizar as outras pessoas que estão ainda nas trevas e precisam de ouvir a luz de Jesus Cristo raindo pelos ouvidos até seu coração. E estamos a aprender em Romanos 1 até 4 que os assuntos fundamentais começam com a condenação de toda a raça humana diante de Deus. E depois continua, no meio do capítulo 3, até o fim do capítulo 3, com a reconciliação disponível com Deus por meio de Jesus Cristo. Não por causa de qualquer coisa que nós estamos a fazer
para agradar a Deus e para ganhar mérito, para ganhar esta grande bênção de ligação com Ele, mas apenas por meio das coisas que Cristo fez a favor dos pecadores que não têm nenhum outro recurso. Lá na cruz de Calvário. E depois como nós podemos tornar perfeitamente justo nos olhos de Deus, que é necessário para qualquer pessoa aproximar e ter uma ligação íntima com Deus. Primeiro passo, você tem que aproximar Ele puro, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. E Deus organizou tudo isso por nós, por meio de Jesus Cristo, mas só é disponível para as pessoas que têm fé nele, em Jesus Cristo. Então, as coisas fundamentais que nós temos que aprender é nossa condenação diante de Deus e nossa inabilidade de fazer qualquer coisa para corrigir esta situação por nós mesmos. Depois temos que entender como é que Deus está a justificar. Justificar quer dizer declarar justo, declarar santo, perfeito, puro, um pecador, por meio de fé em Jesus Cristo. Depois temos que entender bem exatamente o que Cristo fez na cruz para redimir os perdidos pecadores. E também temos que entender o que é fé. O mundo não tem a mínima ideia o que é fé. Se você está a falar com o mundo vai definir fé no sentido que está muito longe da fé da Bíblia. Mas até nas igrejas, a maior parte das pessoas na igreja não entende o que é fé, segundo a Bíblia. Tem também uma ideia que é mais do mundo do que da Bíblia. Temos que entender sobre esta fé, porque sem fé não é possível aproveitar dessas bênçãos que Deus está a organizar por nós por meio de Jesus Cristo. E também temos que saber, se você não sabe, que existem dois tipos de fé que são falsos. Até a Bíblia chama isso por fé, chama isso por crer. Mas diz que não tem nenhum valor. E muitas pessoas que pensam que eles têm fé, realmente apenas têm estas fés enganosas que vêm e surgem totalmente da carne. E que a Bíblia está a reprovar e dizer que esta fé não salva. Então temos que entender alguma coisa sobre fé. E como nós podemos conseguir esta fé, sem o qual nós não temos qualquer meio de receber a justiça de Cristo. E também temos que entender o que é graça. E o que quer dizer esta frase, salvação pela graça. Mas até antes de começar a estudar o Evangelho, de Romanos 1 até 4, e o que este ensina sobre o Evangelho de Deus, há uma coisa muito importante para todos nós que somos cristãos, que temos que aprender até na introdução de Paulo, antes de ele começar a falar sobre o Evangelho que dá vida aos perdidos. E temos que absorver, temos que ver, entender e abraçar aquela perspectiva cristocêntrica que Paulo tinha, até quando estava a falar nos primeiros 5 versículos, sobre o ministério que foi encarregado a ele de pregar o Evangelho em todo o mundo. Porque nós não vamos conseguir pregar o Evangelho com êxito, até que nós estamos também a conseguir esta mesma perspectiva de Paulo, que é muito diferente do que a perspectiva geralmente até nas igrejas. Aquela perspectiva cristocêntrica. Você tem esta perspectiva cristocêntrica na sua vida. Ouvimos um pouco sobre isso agora mesmo. Deus sempre está a organizar nossos cultos, não é? Para Ele trazer a nossa atenção o programa dEle. E não simplesmente o programa de Jeremias, ou de eu, ou de Zerito. Então, você tem esta perspectiva cristocêntrica. Então, eu queria oferecer 2 provas. 2 perguntas. O que você diria? É o propósito de Deus em criar este mundo. Por que Ele criou o mundo? E aquela segunda pergunta seria, por que Deus organizou um Salvador para a raça humana? Como é que você responderia a essas 2 perguntas? Por que Deus criou este mundo? Qual é o seu propósito por este mundo? E por que Deus organizou um Salvador para salvar a raça humana? Qual é o propósito de Deus para isso? Como é que você responderia a estas perguntas? Agora quase todo mundo vai dizer sobre por que Deus criou o mundo. Vamos dizer, mas porque nós precisamos um bom lugar
onde nós podemos passar nossas vidas, cheio de oxigênio, cheio de luz, cheio de comida, cheio de tudo que é necessário para nós conseguir viver neste mundo e cumprir nossos desejos e nossos sonhos para o nosso futuro. Um bom palco sobre o qual o homem pode pisar e exercer sua vontade. Mas não é a resposta que a Bíblia está a dar. A Bíblia tem uma perspectiva cristocêntrica muito diferente. Mas passando para essa outra pergunta, por que Deus organizou um Salvador pela raça humana? Por que mandou o seu Filho Jesus Cristo? Geralmente as pessoas vão dizer, porque realmente nosso comboio já tinha saído do trilho. Estávamos miseráveis, em vez de gozar nossos planos e esta vida luxa e tudo quanto nós estamos a desejar, estamos miseráveis. Nossas casas, nossos lares estão miseráveis, nossos países estão miseráveis, há tantos problemas em cada lado por causa do nosso pecado. Precisamos de alguém que podia chegar e ajudar-nos, atualizar-nos e receber tudo que nós estávamos a desejar, que o mundo também está a desejar e idolatrar. Não é a resposta que a Bíblia está a dar. Primeiro, sobre esta questão, porque Deus criou o mundo, vamos ver o que Paulo está a dizer também em breve, mas podemos olhar para as palavras em Colossenses, capítulo 1, palavras de Paulo. Versículo 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Falando sobre Jesus Cristo. Foi criado em Cristo. Mas mais que isso. As coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para o ser humano. Para você. Para a raça humana. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. Então, este mundo não foi criado por nós. Este mundo foi criado para entregar a Jesus Cristo. Hebreus 1, versículo 2, diz a mesma coisa. No passado, Deus falou pelos profetas e pelos outros meios, mas ultimamente Ele falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Este mundo foi criado para ser a herança de Jesus Cristo, para ser entregue a Jesus Cristo. Não foi criado para nós. E Deus não criou Jesus Cristo para nosso proveito. Segundo a Bíblia, Deus criou nós, porque os cristãos são parte daquela herança que vai ser entregue a Jesus. Jesus não foi criado para você, nem enviado para você. Você foi criado, se você é crente, para ser parte da herança, para ser um súbdito cheio de amor e gratidão, servindo e honrando e glorificando Jesus Cristo para todo sempre. Jesus não existe por nós. Nós existimos por Ele. Você sabe disso. Quando você está a viver sua vida, todo mundo pode viver. Este homem vive para Jesus. Ou este homem vive para ganhar dinheiro. Este homem vive para conseguir seus alvos, para ser famoso e respeitado e bem desenvolvido, ser uma pessoa que merece louvor. Ou eles sabem que você vive por Jesus Cristo. Nós somos a herança de Jesus Cristo. E esta é a perspectiva cristocêntrica. Não perspectiva que tem eu como o foco de referência para todas as coisas. Eu como o centro deste universo. Como o homem normalmente está a pensar por nossa natureza. Mas quando conhecemos Jesus, tudo isso tem que mudar. Nós vivemos para Jesus Cristo. Porque somos
parte da sua herança. Então, nós temos que desenvolver esta perspectiva cristocêntrica. Se vamos conseguir ser bons evangelistas, representando e entendendo o Evangelho diante do mundo, numa forma que vai valer para eles. Agora, onde estamos vendo isso em Romanos? Vamos começar com Romanos, capítulo 1, com nossa revisão deste material. Romanos, capítulo 1, a perspectiva cristocêntrica de Jesus Cristo. Ele começa com o versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Este Evangelho de Deus que fala sobre o homem e como o homem pode receber tudo que ele perdeu na queda? Não! Separado para o Evangelho de Deus, versículo 3, acerca do seu Filho. Jesus é o foco do Evangelho, não você. Até ele não menciona você nesses versículos, princípios. O Evangelho existe para organizar glória para Jesus Cristo, vamos ver, declarar o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, qual é o objetivo? Qual é nosso desejo quando falamos sobre alguém, sobre o Evangelho? Qual é seu desejo? Oh, este coitado vai entrar no inferno. E ele precisa muito de ser salvo do inferno. Eu também, eu precisava de encontrar Jesus Cristo para ser salvo do inferno. Esta é a nossa preocupação principal. Antropocêntrico. Está a pensar sobre o homem, como o homem fosse o centro de tudo. Há uma coisa ainda mais importante, esta é importante, eu não estou a negar disso, é importante. E temos que sentir isso, quando estamos vendo nossos conterrâneos, nossos familiares que estão a correr para o inferno. Mas há uma coisa ainda maior que isso. E essa é a única coisa que Paulo está a mencionar, não essas salvar as pessoas para ter boa vida e para eles não entrar no inferno, no fim, escapar do julgamento. Não, não fala sobre isso. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes. Minha Bíblia em inglês diz para produzir a obediência da fé entre todos os agentes. Que foi o propósito de Paulo em pregar sobre Jesus Cristo? Sim, ele estava preocupado muito com a salvação das pessoas. Mas mais importante do que isso, ele está preocupado que essas pessoas não estão a obedecer a Jesus Cristo. Não estão a honrar Jesus Cristo. Não estão a agradecer Jesus Cristo. Jesus está sendo roubado da glória e gratidão e honra que está devido a Ele. Eu tenho que resolver isso, o que posso fazer para tornar as pessoas obedientes a Jesus Cristo. Tenho que pregar o Evangelho. Por que você prega o Evangelho? Para ajudar as outras pessoas? Isto é importante, não estou a negar isso. Mas há uma coisa muito acima disso, que devia ter primeiro lugar na nossa mente. Ou você está cheio de ciúme, porque Jesus Cristo não está sendo servido e honrado como ele devia ser. Esta foi a preocupação de Paulo. Você fica satisfeito quando você, pelo menos, só está conseguindo induzir alguém a repetir aquela oração de pecador? Ok, eu vou dizer isso para eu não entrar no inferno. Jesus, confesso que eu sou pecador, eu preciso de alguém para me salvar, por favor, eu peço para você entrar no meu coração, estou a ouvir meu coração, pode entrar aqui, e obrigado. E agora nunca pode duvidar que você é salvo. Este é o que nós estamos ensinados a fazer, não é? Esta não foi a preocupação de Paulo. Paulo queria ver muito além disso. Queria ver esta pessoa chegando ao ponto de obedecer e servir Jesus Cristo. Este foi o propósito do Evangelho na mente dele. E sobre, não só isso, vamos dizer, para salvar eles não apenas da penalidade do pecado,
mas também para salvar eles do poder do pecado, de modo que eles pudessem começar a viver vidas de obediência e serviço frutífero para Cristo. Nós pensamos que já fizemos tudo quando aquela pessoa está a repetir essas palavras? Ou estamos realmente preocupados com salvação verdadeira e genuína? Que só pode ser provado quando aquela pessoa começa a ter uma vida transformada, pelo qual ele consegue obedecer Jesus e dar fruto para a justiça. Este devia ser nosso alvo, como foi para Paulo. E eu tenho que dizer que realmente a pessoa pode repetir esta oração e não valer nada, porque também pode ter só aquela fé superficial que não salva, ou aquela fé temporária que também não salva. Sobre essas fés que não salvam, nós não podemos ficar ingênuos sobre esta coisa. Esta fé superficial, a Bíblia avisa-nos sobre isso em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até 26. Tiago 2, ele diz 1, 2, 3, 4 vezes aqui sobre esta fé superficial, que só existe na boca, mas nunca sai do coração, que não salva. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo. Minha Bíblia diz, porventura, aquela fé morta, que não tem obras, que não produz nenhuma mudança, pode salvá-lo? A resposta deve ser não. Mas ele repete isso, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Não faz nada para a pessoa, nem para a sua salvação. Não é uma fé, porque é morta. É um cadáver de fé. Uma podridão da fé. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E caso nós não estamos a ouvir a mensagem de Tiago sobre esta fé superficial, que não faz a mudança na vida, que esta é morta, estamos a ouvir a quarta vez no versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, é por causa disso que Paulo não está a olhar para alguém repetir aquela oração do pecador, que não existe na Bíblia. Eu fiquei muito admirado. Primeira vez, quando eu li a Bíblia durante 18 meses, cheguei ao fim e, afinal, esta oração do pecador não está aqui. Por quê? Paulo nunca usava, a Bíblia nunca usa, porque a pessoa pode fazer isso com uma fé superficial, uma fé temporária, que não faz nada. A única prova de uma fé verdadeira é quando aquela pessoa começa a obedecer Cristo, que exige um poder milagroso de Deus trabalhando no coração dele. E foi isso que Paulo estava a buscar. Eu digo a vocês, muitos de vocês chegam aqui, não sei por que chega cada domingo, estou grato, oramos para a sua salvação, mas por que vocês chegam aqui só para ouvir estas coisas, sem agir com fé? Porque sua presença não está a ajudar você em nada. Só está a amontoar mais condenação, porque você está a aprender muita coisa, sem acreditar, sem mudar, sem apresentar-se para juntar-se com Jesus Cristo. Esta fé, que só existe na boca, é morta. Só a fé que transforma a sua vida é aquela fé que salva. Então, a fé superficial não vale para nada, senão para enganar algumas pessoas. Mas também existe aquela fé temporária, onde a pessoa tem esta grande algazarra e entusiasmo para as coisas de Deus, mas não dura. Cristo próprio falou sobre isso em Lucas capítulo 8, versículo 13, na parábola do semeador, ou realmente a parábola daquelas 4 solos, descrevendo 4 situações, e só uma dessas situações está a salvar a pessoa, ligada com o Evangelho. Outros 3 exemplos são pessoas que ouvem e respondem, mas sem efeito. E ele fala sobre o segundo tipo de solo, aquela pedregal, onde logo a semente está a brotar, mas como não tem
profundidade de raiz, está a morrer logo que o sol está a começar a arder. E os que estão sob pedra, quem são essas pessoas? Esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, surge apenas da sua carne. É uma coisa psicológica apenas, não vem de Jesus, não tem raiz em Jesus Cristo. Como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Creiam, é uma fé. Creiam. Mas sem raiz em Cristo. Então apenas creem por um tempo. E no tempo da tentação, se desviam. Então existe também esta fé temporária, que é de carne também. Muito entusiasmo para as coisas de Deus, muita alegria, muita coisa. Vou chegar na igreja, mas não há obediência. Pouco tempo eles largam de tudo, porque é uma fé carnal e temporária. Então a pessoa pode repetir esta oração do pecador facilmente, sem nunca ter esta fé verdadeira que salva. A Bíblia nos avisa sobre isso. Por isso Paulo não está a falar sobre isso, está a dizer, eu estou a buscar aquela obediência que vem da fé verdadeira. E até neste mesmo trecho, em Lucas, esta parábola, ele fala sobre a fé verdadeira e o que faz. Como é que podemos ver a diferença entre as pessoas que são salvas e a que caiu em boa terra? Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. E eu vou dizer, a única maneira de conseguir esse coração honesto e bom é para ter o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar nosso coração para ser coração honesto e bom. Mas o Espírito Santo, trabalhando com a palavra de Deus, vai produzir isso. E dão fruto. Produz transformação. Produz resultados. Produz ações. Não são coisas na boca, não são palavras, mas uma vida transformada. Obediência de fé. Mas não só isso. Como é que vamos distinguir esta entre aquela fé temporária e dão fruto com perseverança? A fé verdadeira não é temporária e não é superficial. Transforma o coração que produz a obediência da fé e continua. Persevera porque seu autor e consumador é Jesus Cristo. E esta fé não vai falhar. Então é isso que Paulo está a buscar. Eu estou a pregar o Evangelho para a obediência, para produzir a obediência da fé entre todas as gentes. Agora, qual é o motivo que está a fazer Paulo a fazer todas essas viagens missionárias e até planejar aquela quarta viagem para a Espanha, sabendo que em cada lugar eu estou sendo perseguido, estou sendo rejeitado, estou sendo encarcerado, estou sendo açoitado? Porque ele está a fazer tudo disso. Não, desculpe. Antes disso, outra pergunta antes disso. Porque nós temos que ser transformados? Porque este é o objetivo de Paulo, não para simplesmente arranjar uma perdão do pecado, mas buscar pessoas transformadas. A resposta está no versículo 5, versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes ou para pertencer a Jesus Cristo. Nós temos que ser transformados porque nós somos parte daquela herança que vai ser entregue a Jesus Cristo algum dia. E Jesus Cristo, Deus não queria dar uma coisa podre e mal cheiroso ao seu filho. Ele está a preparar uma gema muito preciosa que vai durar para toda a eternidade, de um povo eleito que vão amar Jesus tanto cada vez que estão a olhar para aquele inferno e todas as pessoas que estão lá e sabendo que eu devia estar lá com eles, mas não estou, graças a Jesus Cristo. Para toda a eternidade, agradecendo e servindo Jesus Cristo. É isso que Deus está a preparar e temos que ser puros, porque Jesus é puro. Mas Deus está a preparar esta grande herança e podemos ver sobre esta grande herança
no livro de Efésios, que é os santos. Realmente, algum dia, este mundo vai ser queimado com fogo, vai acabar, vai ser destruído. A única coisa que vai permanecer que existe neste mundo agora é duas coisas. A palavra de Deus, que nunca vai acabar, e os cristãos. Porque nós somos aquela herança que Deus está a preparar para seu filho. E ele diz isso. Em Efésios, capítulo 1, ele roga. Eu estou a orar para vocês, Efésios, e é isso que eu estou a pedir. Eu estou a pedir que Deus ilumine, versículo 18, ilumine os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais sejam as riquezas da glória, da herança de Jesus Cristo nos santos. Nós somos a herança de Jesus Cristo. Deus está nos salvar para nós ser uma joia, uma gema, para entregar a seu Filho, para todo sempre. Nós existimos por Cristo, fomos criados por causa de Cristo. Cristo não foi fabricado por nós. Não estou a dizer que não há verdade no fato que Cristo chegou no mundo para buscar e salvar o que havia sido perdido. Mas temos que começar a ver as coisas como a Bíblia faz com Cristo no lugar supremo. Nós temos que ser limpos e perfeitos e sem culpa qualquer, porque vamos ser apresentados a Jesus Cristo. Mas agora vamos voltar para esta pergunta. O que levou Paulo para sofrer tanto, para promover este ministério do Evangelho? E o que levou ele a fazer tudo isso está escondido em versículo 5. Por que ele fez tudo isso? Para a obediência da fé entre todas as gentes, pela bênção dos perdidos. É isso que ele está a procurar, trazer uma bênção para todos os perdidos. Não, o motivo de Paulo supremo, este foi um motivo. Ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 10, se estou correto, que ele está a suportar tudo por amor dos santos. E como nós vamos ver na Conferência Fiel no dia de neste mês, neste ano, ele também fez muita coisa, sofreu muito para amor dos seus conterrâneos, os judeus que estavam perdidos. Mas, esta não seria bastante, talvez, para fazer ele aguentar tudo que ele aguentou. Ele tinha outro objetivo que ele está a mencionar. Eu faço isso pelo nome de Jesus Cristo. Eu quero levantar o nome de Jesus Cristo diante de todo mundo. Eu quero ver todo mundo encurvando-se diante de Jesus Cristo e adorando e agradecendo Jesus Cristo. Eu quero levantar o nome de Cristo. Este foi seu desejo. Muitas pessoas pensam que não, eu quero só ver pessoas salvas. Muito bem, este é bom, mas é uma coisa ainda melhor que isso. Se você está encantado e apaixonado com Jesus Cristo, esta outra coisa até vai ser mais importante na sua vida. Porque o primeiro mandamento foi isso, tem que amar Deus primeiro. E por causa do amor que nós temos para Deus, estamos também a amar nosso próximo. O propósito de Deus é de levantar e exaltar seu nome em toda a terra. Não sei se você sabe isso, mas se você está a ler sua Bíblia com olhos abertos, vão saber isso. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome. E em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o programa de Deus para seu nome, para levantar seu nome diante das nações. Também ele diz em Salmo 111, versículo 3, desde o nascimento, este é o desejo do salmista, desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor em todos os lugares embaixo do sol. E este também foi aquele ciúme que Paulo tinha. Paulo também estava muito preocupado em ver o nome de Jesus Cristo
exaltado. Até o ministério que Jesus deu, ele foi exatamente isso. Quando Jesus chamou Paulo naquela vereda, aquela estrada para Damasco, e estava a manifestar-se de forma que ele ficou cego porque a luz estava a queimar seus olhos. Ele depois falou com Ananias, dizendo: Ananias, tem que chegar lá a falar com este Saulo, porque ele já vi de uma visão que eu dei a ele, que ia chegar você para curar sua vista. Mas este homem, Ananias, disse: não posso fazer isso porque ele está cá para nos levar os cristãos para Jerusalém, para nos matar ou encarcerar. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Jesus Cristo falando. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Como é que Jesus está a falar sobre o ministério de evangelização? Salvar essas pessoas? Muito importante. Mas infinitamente mais importante é levar o nome de Jesus Cristo diante de todo mundo, porque Ele merece esta adoração, esta gratidão, merece a vida de cada pessoa que está aqui nesta sala. Não só os poucos que já entregaram-se a Cristo. Sua vida também. Ele merece. É devido a Ele. Ele criou sua vida. Ele estava disposto, chegou no mundo, sofreu muito para arranjar a redenção da sua alma. Por que você não dá a sua vida a Cristo? E vocês que são cristãos, que dizem que eu dou minha vida a Cristo, mas durante a semana está a viver por si mesmo. Cristo merece tudo disso. Esta foi aquela preocupação de Paulo que Paulo estava a tentar organizar. Então vamos começar com o trecho em si mesmo, o evangelho que Paulo está a pregar. Já falamos sobre as motivações, o propósito dele, que às vezes é muito diferente do que nossa. Mas eu queria dizer mais uma vez, somos vivendo com o eu como o foco do universo, o foco do meu universo, ou com Cristo. Essa está a refletir nas nossas maneiras de falar e viver. Agora vamos continuar para o Evangelho. Esta começa ainda uma pequena introdução em versículo 16 e 17. O Evangelho que Paulo está a pregar. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá de fé. Então, são duas coisas, dois atributos de Deus já mencionados. Logo, até na introdução do Evangelho. Seu poder e sua justiça. E Paulo, embora o resto do mundo estivesse a escarnecer, Paulo, por pregar o Evangelho, ele não tinha vergonha. Porque ele sabia alguma coisa que eles não sabiam. Ele sabia o poder do Evangelho para fazer maravilhas. E sempre para evangelista, para você também, crente, se você está a evangelizar, não há gozo maior nesta vida, eu sei, na minha experiência, do que acompanhar a salvação de uma outra pessoa. Enquanto ele está a sair das trevas para a luz maravilhosa. É como viver de novo aquele grande evento em nossa vida, quando nós fomos salvos. Estamos a ver o poder de Deus trabalhando com esta pessoa para fazer coisas que o homem não pode fazer e nós também não podemos fazer com o coração de outra pessoa. Só Deus tem poder para fazer isso. E Paulo foi viciado com essas demonstrações e manifestações do poder de Deus transformando a vida das pessoas. Ele conhecia o poder de Deus na sua vida e também nas outras pessoas. Então ele não podia acabar de pregar o Evangelho. Porque já foi viciado com este prazer de ver de novo o poder de Deus transformando alguém que foi um escravo de Satanás para ser alguém que é agora escravo de Jesus.
escravo de justiça, que era antes escravo de pecado. Ele conhecia o poder de Deus. Como estamos a ver este poder de Deus no Evangelho? Primeiro, estamos a ver o poder de Deus reconciliando pecadores muito ofensivas com o seu Criador, 3 vezes santo. Vimos isso em capítulo 1 até 4 do livro de Romanos. Também estamos a ver o poder que ele tem não só para perdoar seus pecados, o Evangelho, mas também para levar os pecados tão longe deles como o oeste é do oeste. Também tem poder para transformar os homens. Este é o que nós estudamos no ano passado, Romanos 5 até 8. Quem era escravo de Satanás e ao pecado, já está tornado um escravo de Cristo e de justiça por meio do Espírito Santo trabalhando nele. Paulo estava a acompanhar isso constantemente. Ficou viciado com manifestações do poder de Deus. Por causa de Deus operando dentro do cristão, dando-lhe não só o desejo, mas também o poder de efetuar segundo a sua própria vontade. Filipenses 2:13. Também estamos a ver o poder de Deus preservando eles, permanecendo eles fiéis, apesar de toda aquela tribulação, todas as dificuldades na vida, eles vão ser preservados fiéis até o fim, por causa do poder de Deus trabalhando neles. Esta ele trata em capítulo 8, versículo 28 até 30. Também tem poder para glorificar eles, para levantar eles para a glória, de modo que esses pecadores antigos agora estão glorificados com Jesus Cristo, vivendo com Ele para todos sempre lá nos céus. Como ele fala em Romanos 8, versículo 27 até 39, a certeza de vitória. O cristão não vai falhar, porque Deus não vai falhar. Ele vai fazer tudo disso. Chamamento, justificação, santificação, glorificação. Tudo é garantido no caso dos crentes, porque Deus está a cumprir tudo isso. Também está a ver o poder para preservar eles até no dia do julgamento. Quando cada pessoa vai ser julgada segundo as suas obras. Somos salvos por meio da fé. Mas no dia do julgamento final, vamos ser julgados segundo nossas obras. Mas os cristãos vão ter muitas boas obras, graças a Jesus Cristo operando neles. E não vão ter nenhuma má obra, porque as más obras são transferidas para a conta de Jesus. Então, estamos vendo o poder de Deus com nossos olhos. O poder vivo, funcionando diante de nós. Mas também estamos a aprender muita coisa sobre a justiça de Deus. Um segundo atributo muito importante no Evangelho. Como é que estamos vendo a justiça de Jesus no Evangelho? Primeiro, tenho 5 maneiras. Primeiro, para aquelas exigências perfeitas de Deus. Deus está a exigir perfeição, nada menos do que a justiça de Cristo imputado a nós vai servir no dia de justiça, no dia de julgamento. A justiça de Deus está vista nas suas exigências. Ele exige também de nós perfeição, justiça perfeita. E, em contraste com o que Deus tem e o que Deus exige de nós, estamos a ver o contraste na nossa parte. Porque o Evangelho fala muito sobre a condenação do ser humano e nossa inabilidade para até merecer o dom de salvação. Muito menos para ser salvo por meio das nossas próprias obras. Especialmente quando nós consideramos que, comparado com a justiça de Deus, não há nenhum homem, segundo Deus, na vista dele, que faz até uma só coisa, boa, na vista deste Deus 3 vezes santo. Não, nenhum sequer. Romanos 3:12 diz isso. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E como Cristo disse, em João, capítulo 15, muito importante, este trecho serve muito bem, na minha opinião, para pessoas que pensam que eu vou ser salvo por minhas boas obras. O próprio Jesus Cristo está a dizer, João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer.
Nós não podemos fazer nada na área de boas obras, nos olhos de Deus. Sem eu, você não pode fazer nada. Então, se nós temos que estar em Cristo para conseguir dar bom fruto, como é que qualquer homem pode produzir bom fruto antes de estar em Jesus Cristo? Primeiro, nós temos que ser salvos. E depois produzimos bom fruto. Até o cristão não pode fazer bom fruto sem o Espírito Santo trabalhando com ele. Então, como é que qualquer pessoa perdida vai conseguir fazer qualquer boa obra quando Cristo diz, sem eu, você não pode fazer nada, para depois merecer salvação? Então, o contraste é a inabilidade do homem que está a acentuar a grandeza da justiça de Deus. Terceira coisa, vimos a justiça de Deus na vida de Jesus Cristo, a única pessoa que tem justiça em si mesmo e o único homem cuja justiça pode salvar. Falando sobre Jesus Cristo, Romanos 3, 21, diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei, falando sobre Jesus Cristo. Em Jesus Cristo estamos a ver esta justiça de Deus. Como sabemos que é a justiça de Deus? Porque a lei está a testificar sobre Jesus Cristo que ele realmente é justo. Os judeus tinham a lei e tinham que suportar esta lei por 1400 anos. Porque eles receberam a lei. De modo que eles podiam reconhecer que este homem, Jesus Cristo, realmente é justo nos olhos de Deus. Nunca violou a lei. Então, ele é a única sobre quem a lei está a pronunciar inocente, sem culpa, perfeita. Enquanto a lei está a testemunhar sobre cada um de nós. Condenado, injusto, perdido. Então, vimos a justiça de Cristo nas exigências perfeitas de Deus, na grande contraste com nossa justiça. Ele é muito mais alto, como o céu está alto em cima da terra. E também por meio de contemplar a vida de Jesus Cristo, reconhecendo que este homem é perfeito. Quarta maneira, vimos a justiça de Cristo revelada na Bíblia, no Evangelho, no castigo de pecado. Romanos 6, versículo 23, diz que a penalidade do pecado é a morte. Está a falar não sobre a morte que todo mundo vai encontrar, mas a segunda morte, o inferno, a separação de Deus para todos sempre. Então, muitas pessoas procuram, admiram, por que é que o homem tem que ser castigado infinitamente no inferno para todos sempre, quando ele só vivia 60 anos, pecando? O que nós temos que entender, que nosso Deus é justiceiro. Ele ama justiça. E com a mesma medida em que ele ama justiça, ele também aborrece o pecado. O pecado é infinitamente horrível na vista de Deus, infinitamente justiceiro. Quando ele está a contemplar nosso egoísmo, quando está a contemplar nossas mentiras e nossos enganos para aproveitar das outras pessoas, quando ele está a contemplar a maneira em que nós estamos a abusar da confiança dos outros ou abusar de outras maneiras outras pessoas, quando ele está a contemplar nossa ingratidão, quando está a contemplar nossa arrogância, aquela estimação tão alta que nós temos sobre nossa própria justiça, eu não preciso nada, eu vou estar bem com minha própria justiça. Sem saber, estamos trazendo a justiça de Deus para baixo, dizendo que Ele pode ficar satisfeito com o que eu posso fazer. Estamos menosprezando a justiça de Deus. Temos que entender que a justiça de Deus é infinita. E o sentença, aquele castigo de pecado sempre, castigo de qualquer crime, tem que igualar com a gravidade do pecado. Quando alguém está sentenciado pelo juiz, às vezes recebe 1 mês na cárcere, às vezes 1 ano,
às vezes 22, 24 anos, ou em outros países, execução. Mas a sentença, o castigo tem que igualar com a gravidade do seu pecado, do seu crime. Mas, infelizmente, nos olhos de Deus, que é infinitamente justiceiro, nossos pecados são infinitamente horríveis. E por isso o castigo preparado para o pecado também é infinito. Porque a justiça de Deus é infinita. Então podemos ver a justiça de Deus no castigo mencionado no Evangelho. E na quinta maneira, finalmente, podemos olhar para o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Um homem 100% inocente, sem qualquer culpa. Mas ele tinha que morrer, porque Deus, sendo um Deus justo, está a exigir morte para o pecado. Mas não só morrer, tinha que morrer uma morte cruel. Não pode ser uma morte fácil, morrendo de velhice na sua cama. Tinha que ser morte por meio de torturar na cruz, porque ele estava a servir como a propiciação. Propiciação é uma oferta para apaziguar a ira de Deus acendido por nossos pecados. E nossos pecados são tão horríveis na vista de Deus infinitamente justiceiro. Mas, sem dúvida, o que ele sofreu no seu corpo, por alguns momentos, lá na cruz, não foi nada comparado com aquela agonia que ele já estava, talvez, a experimentar no jardim de Getsemane, talvez quando ele começou a receber sobre si toda aquela podridão dos nossos pecados, com seu mau cheiro, com seu desgosto, quando ele tornou-se pecado por nós. Mas até isso não foi a agonia pior, porque também tinha que aguentar aquela separação de Deus, porque Deus Pai não pode ter nada a fazer com o pecado. E nós até estamos mencionando o fato que para Jesus Cristo, Ele vive fora dos limites do tempo. Não só aquela agonia física, não só aquela agonia de ser coberto com nossos pecados, não só aquela agonia de ser separado de seu Pai que ele suportou na cruz. Ele conheceu isso naquele momento, quando ele sofreu, mesmo como hoje ele sente. Porque ele vive fora do tempo, mesmo como ele vai sentir para toda a eternidade. Nós vivemos dentro do tempo. Não há nenhuma pessoa aqui que está a sentir agora aquela dor que você sentiu quando você estava parte do parto com sua mãe, passando pelo canal de nascimento. É muito penoso. Não há bebê saudável que não nasce chorando por causa da dor. Mas para nós é como isso nunca aconteceu. Porque nós vivemos dentro do tempo e já esquecemos. Jesus nunca vai esquecer. Este vai estar com ele para toda a eternidade. Este é o castigo do pecado que ele tinha que pagar para nós. Estamos a ver a justiça de Deus em todos estes sentidos. Agora vou resumir, vou terminar no meu. Não, é mais da metade da mensagem. Mas eu vou terminar simplesmente mencionando que realmente no Evangelho, em Romanos 1 até 24, se você queria contar os atributos de Deus que estão manifestados no Evangelho e que estão mencionados nesses 11 capítulos, você vai descobrir que Deus está a levantar diante do mundo 24 atributos dele, todos operando na salvação do pecador. Paulo só está a mencionar 2, poder e justiça. Mas a Bíblia fala sobre mais 22 nesses 11 capítulos. Por quê? Porque Deus está a exaltar a glória do seu nome e também a glória do seu Filho Jesus Cristo por manifestar seus próprios atributos
Não só diante da raça humana, nós somos ignorantes de quase tudo disso. Diante dos anjos lá nos céus. Os anjos estão a olhar sobre o que Deus está a fazer com a raça humana e eles estão a adorar Deus como nós devíamos fazer. Os objetos desta graça de Deus. Deus está a glorificar seu nome diante de todos estes anjos, aquela hoste celestial. E quais são estes atributos? Só vou mencionar 5 ou 6 que está a receber atenção especial. Sua justiça, seu poder, sua soberania, sua graça, seu amor. E termina, em Romanos 11, último versículo, com a glória do nosso Deus. Este é o propósito do Evangelho. Esta é a razão por que você está sendo salvo se você é um cristão. Para manifestar a glória de Deus. Mas também existem outras pessoas que vão mostrar a glória de Deus. Quando Deus está a dizer, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu sou um Deus justiceiro. Eu sou um Deus santo. E eu tenho um lugar preparado para você. Porque eu também sou um juiz justo. Só o Evangelho pode salvar você deste destino. Você vai glorificar Deus com sua vida, de uma maneira ou outra. Ou quando Ele está a mostrar que Ele é um juiz justo, condenado tudo que você está a fazer na vida. Ou quando Ele está a mostrar a grandeza de sua graça, salvando você de toda esta penalidade que você merece, por causa da justiça de Jesus Cristo. Aproveite desta justiça. Acaba de chegar na igreja e não entregar sua vida a Cristo. Tenha coragem de pronunciar-se e informar todos os irmãos aqui. Eu também quero entregar-me a Jesus Cristo. Eu não tenho outra esperança. Eu sei que eu não posso mudar minha vida. Esta é a verdade, ninguém pode. Mas eu estou confiado. Eu tenho pelo menos um pouco de fé para acreditar se eu estou a entregar minha alma imortal a Jesus Cristo. Ele pode me dar o Espírito Santo e fazer tudo necessário para transformar minha vida e fazer-me não um escravo de Satanás e da morte e do pecado, para um salvo, um escravo de Jesus, da justiça e da vida eterna. A oportunidade está lá. Não endurece seu coração. Mais uma vez, voltando para casa, sem tomar esse passo, porque se faz isso, seu hábito de chegar na igreja é só resultando num coração cada vez mais duro. Mais impossível de tomar esse passo amanhã do que hoje. E nós que somos cristãos, acaba com esta mentalidade que o mundo está tudo sobre mim. Talvez no seu mundo particular, você pensa isso, você sabe que o resto do mundo não. Mas para mim, minha vida é sobre mim. Aborreça esta mentalidade. Esta é a mentalidade do mundo. Deixe isso para trás. Tem que dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo. E não é mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E aquela vida que eu vivo na fé daquele que me amou e deu sua vida por mim. Vamos fazer isso, vamos orar. Então, nosso Deus, damos graças que essas não são palavras vãs, não são palavras fabricadas por homens, que esta vem da sua própria Bíblia, pela grande transformação que o Senhor fez na vida de Paulo, na sua mente e no seu corpo. Que o Senhor possa continuar a fazer a mesma coisa para cada um de nós que estamos a confiar em seu Filho Jesus Cristo. Ajude-nos a ser servos fiéis do Senhor.
e pregar o Evangelho corretamente do Senhor e até valer para muitas pessoas que são perdidas. E também para os que não sabem orar por si mesmos. Nós, mais uma vez, levantamos nossas vozes rogando que o Senhor possa raiar a luz de Jesus Cristo nas trevas do seu coração, para eles compreender as coisas que o Senhor diz, a mente humana não pode compreender, sem a ajuda do Espírito Santo. Ajude eles com seu Espírito Santo para compreender e arrepender, entregar-se buscando Jesus Cristo. Agora pedimos isso a favor de todos nós, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Obrigado pela mensagem. Estamos chegando no final do nosso culto e gostaríamos de saber se existe alguém que pela primeira vez nos visita, embora eu esteja vendo apenas caras acostumadas. Alguém chega pela primeira vez? Por favor, pode se pronunciar? Quem disse sim, irmão Rosário? Ok. Antes de encerrarmos, eu vou convidar o irmão Jeremias para fazer um anúncio importante para principalmente a membresia da igreja CCC. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Nós queríamos aqui, a liderança queria anunciar que nós temos um novo membro na nossa igreja, a Comunhão dos Crentes em Cristo. Ela pediu para ser membro e foi submetida ao discipulado com a nossa irmã. E depois sentou com a liderança, onde foi avaliada o entendimento dela sobre a Escritura, assim como também como tem sido a vida diária dela com Deus. E a liderança acabou ficando unânime para que ela pudesse ser recebida como membro. Então, ela é Zaida Felizmino Lourenço, e ela entra na nossa lista de membros e também na lista dos que muitos esperam para aquele copo de água. Então, pode levantar-se para ser conhecida. Zaida Felizmino Lourenço é o nome dela. Peço para gravarem, para os pontos não valerem. Obrigado. Obrigado. No final, os irmãos membros antigos podem dar as boas-vindas. Vou convidar os irmãos para se porem de pé e vamos abrir nosso inário 112, inário verde, e depois vou ler o texto e aí finalizamos o culto para hoje. 112. Que segurança Jesus é meu. Oh
Amen.